Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e vamos hoje gravar mais um vídeo sobre o tema Reforma da Previdência. Sendo que no vídeo de hoje, que é o terceiro vídeo dessa série que nós estamos gravando sobre a Reforma da Previdência, no vídeo de hoje nós vamos voltar o nosso olhar para o regime geral de previdência social. Nos dois vídeos anteriores, nós tratamos da reforma da Previdência com um olhar voltado para o regime próprio de previdência, que é o regime de previdência dos servidores públicos. Mas, no vídeo de hoje, o foco será o regime geral de previdência social. E vale também logo salientar que o estudo que nós vamos fazer aqui da reforma da Previdência não é com base naquele texto original que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Temer. Não será com base naquele texto original, porque aquele texto original não existe mais. O que existe, o que está em discussão, é o texto, o substitutivo do relator Arthur Maia, que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 3 de maio. Então, 3 de maio de 2017. Né? Hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 15 de maio de 2017. Então, todos os vídeos que nós estamos gravando aqui e estamos disponibilizando gratuitamente aí no nosso canal do YouTube, todos esses vídeos estão se baseando no substitutivo do relator Arthur Maia, que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 3 de maio de 2017. Então é com base nesse texto que nós vamos fazer aqui o estudo da reforma da Previdência. Então vamos lá, vamos iniciando aqui esse estudo, né? Aqui, da mesma forma que foi feito nos vídeos anteriores, sempre vão aparecendo aí na tela do seu computador ou do equipamento que você esteja utilizando para assistir essa aula, vão aparecendo aí uma tabela, vários slides com tabelas. Aí essas tabelas são sempre de duas colunas. Na primeira coluna, você encontra a regra atual. O que é que hoje está escrito na nossa Constituição Federal acerca da Previdência Social. Isso sempre vai aparecer na primeira coluna, regra atual. Na segunda coluna, será mostrado o que é que a PEC 287 está propondo de mudança. Tá legal? Então, o primeiro tema aqui, que vai aparecer na aula de hoje, que trata do regime geral de previdência social, é a contribuição sobre receitas de exportação. Lá no artigo 149 da Constituição Federal, diz que a União ela tem competência para instituir contribuições sociais, para instituir também contribuição de intervenção no domínio econômico, para instituir também as chamadas contribuições corporativas. Isso está lá no caput do artigo 149 da nossa Constituição Federal. Aí no parágrafo 2º do artigo 149, aparece o que nós chamamos de imunidade tributária. Lá no parágrafo 2º tem uma imunidade tributária. O que é uma imunidade tributária? Imunidade tributária, ela só pode se encontrar na Constituição Federal. Imunidade tributária só aparece na Constituição Federal. E o que é a imunidade tributária? Imunidade tributária é quando a Constituição Federal determina que tal pessoa não paga tributo ou que não incide tributo sobre algum fato gerador ou sobre alguma base de cálculo. Quando é a própria Constituição que está determinando a não incidência tributária,
Então nós dizemos que se trata de uma imunidade tributária. E aqui no parágrafo 2º tem uma imunidade tributária. Se não, vamos ler o dispositivo, que nós vamos chegar a essa conclusão. Parágrafo 2º do artigo 249 da Constituição diz o seguinte: as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, aí o inciso 1 do parágrafo 2º diz: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, por exemplo, quando uma empresa ou até uma pessoa física exporta uma mercadoria ou um serviço para o exterior, não incidirá contribuição social sobre o produto daquela exportação, sobre a receita daquela exportação. Então, por exemplo, citar o exemplo aqui de um produtor rural pessoa física. O produtor rural pessoa física, ele paga com credenciária a comercialização da sua produção rural. Então, se essa produção rural for exportada para o exterior, então ele fica imune à contribuição previdenciária. Ele não vai pagar a contribuição previdenciária, porque o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, de forma bem clara, diz que não incidirá nenhuma contribuição social sobre receitas decorrentes de exportação. Isso aqui, na verdade, é uma espécie de um incentivo à exportação, né? A Constituição Federal está dando um incentivo fiscal para que as empresas, as pessoas exportem os seus produtos para o exterior, né? É aquela velha ideia que quem dizia era Delfim Neto, né? Se não me engano era ele, essa frase. Exportar é o que importa. Pronto. Aí aqui a Constituição está levando em consideração esse ditado aí. Exportar é o que importa. Pronto. Então, está dando um incentivo à exportação. Sim, aí a PEC 287. O que é que a PEC 287 está pretendendo mudar? Bem, ela não muda esse texto aqui. Esse texto aqui permanece do mesmo jeito. Apenas é acrescentado aqui um parágrafo 5º. Aí esse parágrafo 5º, ele vai dizer o seguinte. Diz assim: o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º não se aplica às contribuições que substituam a prevista no inciso 1, alineado ao artigo 195. Então agora nós temos que dar uma olhadinha aqui nesse artigo 195, inciso 1, alineado à Constituição, para ver de que trata, né? Vamos aqui. Aqui nós temos a Constituição Federal, vista diretamente do site do www.planalto.gov.br, que é o site oficial da Presidência da República, né? Então aqui o artigo 191 diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí vejam qual é aqui a contribuição social que está no inciso 1, a linha A. Quem é o sujeito passivo dessa contribuição? É o empregador, a empresa ou a entidade equiparada à empresa? E qual é a base de incidência dessa contribuição que está no artigo 195, inciso 1, a linha A da Constituição Federal? A base de incidência é essa: a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que ele preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Agora, observem que o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição diz que essas contribuições sociais que estão previstas aí no inciso 1, que nós acabamos de ver aqui, ó, as contribuições sociais que estão aqui nesse inciso 1, o parágrafo 9º diz que elas poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas. Então percebam, a base de cálculo aqui é a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Mas o parágrafo 9º podem
diz que elas poderão ter base de cálculo diferenciada. Tanto pode ter alíquota, como também base de cálculo diferenciada, levando em consideração a atividade econômica que essa empresa desenvolva, a utilização intensiva de mão de obra, o porte da empresa ou a condição estrutural do mercado de trabalho. Então, levando em consideração esses fatores, o legislador infraconstitucional pode estabelecer uma base de cálculo diferente dessa, para esses sujeitos passivos aqui recolherem suas contribuições. E ainda vale a pena darmos uma olhadela aqui no parágrafo 12 do artigo 195 e também no parágrafo 13. Na verdade, é mais no parágrafo 13. O problema é que o parágrafo 13 remete para o parágrafo 12. Então, por isso, vale a pena dar uma lidinha antes aqui no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal. Diz: a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, a linha B e 4 do caput serão não cumulativas. Bem, aí o que vale a pena aqui levar em consideração, na verdade, é esse parágrafo 13, né? Porque aqui diz: aplica-se o disposto no parágrafo 12, ou seja, que a lei definirá determinados setores. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição total, substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1, a linha A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. Vejam, a contribuição incidente na forma do inciso 1, a linha A, ela incide sobre o quê? Ela incide sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho. Então, o parágrafo 13 está dizendo que pode ocorrer uma substituição dessa base de cálculo, que é folha de salário e demais rendimentos do trabalho, pela receita ou faturamento. Agora, dá para a gente voltar lá para o que estávamos vendo aqui, né? Dá para a gente voltar lá para a PEC 287, que ela diz o seguinte: o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º, o que é o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º? É aquela imunidade tributária que diz que a contribuição social não incide sobre as exportações. Então é isso o que diz aqui. Deixa eu ir para o canto esquerdo aqui, que aí eu não fico em frente o que nós estamos lendo aqui, né? Que é o parágrafo 5º que diz: aquela imunidade tributária não se aplica às contribuições que substituam a prevista no inciso 1, a linha A do artigo 195. Então, a contribuição prevista no inciso 1, a linha A do artigo 195, é a contribuição da empresa, do empregador, da entidade a ela equiparada, incidente sobre folha de salário e sobre demais rendimentos do trabalho. É isso? Então, a Constituição, lá no parágrafo 9º, no parágrafo 13 do artigo 195, que nós vimos, diz que o legislador infraconstitucional pode substituir essa base de cálculo aqui por essa outra aqui, receita ou faturamento. Receita ou faturamento. Então, o parágrafo 5º que está sendo acrescentado pela PEC 287 diz que essa imunidade tributária aqui não se aplica para essa contribuição previdenciária incidente sobre a receita ou faturamento que substitua a contribuição incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho. Professor, o que é que você acha dessa proposta aí? Eu acho excelente, muito bom. Isso aqui é para proteger os recursos da Previdência Social. Porque imagine o seguinte, imagine que apareça aqui uma lei ordinária, por exemplo, dizendo que determinado setor, um setor industrial, por exemplo, vai deixar de recolher contribuição sobre a folha de salário e vai passar a recolher sobre a receita ou sobre o faturamento. Beleza, tranquilo, né?
Não vai pagar sobre a folha de salário, mas vai pagar sobre a receita ou sobre o faturamento. Mas imaginem que essa empresa, toda a produção dela, ela exporte para o exterior. Aí o que é que acontece? Ela nem ia pagar sobre a folha nem sobre a receita, porque a receita seria imune em razão dessa determinação constitucional aqui. Aí, para evitar que isso ocorra, a PEC 287 está dizendo, olha, aquela imunidade tributária ali, que está no parágrafo 2º do artigo 149, inciso 1, ela não se aplica quando se trata daquela contribuição previdenciária que venha substituir a contribuição previdenciária da empresa incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos de trabalho. Nota 10 para essa primeira proposta aqui. Ah, professor, você está gravando esse vídeo aqui para apoiar a reforma da Previdência? Não, eu não estou gravando o vídeo nem para ser contra, nem a favor da reforma da Previdência. Os pontos que eu concordar, eu digo joinha, joinha. Eu faço assim, né? O que eu não discordar, eu faço assim, né? É isso. Ou seja, eu não vou apoiar, nem vou ser contra a totalidade dos dispositivos aqui. Esse dispositivo aqui, ó, joinha, joinha, ou seja, GG, joinha, joinha. Muito importante esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui, ele tem o objetivo de resguardar as receitas da Previdência Social. Ótimo esse dispositivo aqui. Nota 10 para ele. Mas vamos para frente. Vamos ver outro dispositivo aqui que está sendo proposto pela PEC 287. Aqui trata-se da contribuição do segurado especial. Deixa eu ir para o lado de lá. Ok. Vou aqui para o lado direito, para o lado esquerdo fica livre, depois eu troco aqui, né? Bem, regra atual sobre contribuição do segurado especial. O que é que atualmente a Constituição Federal fala sobre contribuição previdenciária do segurado especial? Vale a pena a gente falar rapidamente o que é um segurado especial, né? Segurado especial é um pequeno produtor rural ou um pescador artesanal que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. A Lei número 8.213 estabelece outros requisitos para que esse trabalhador seja considerado segurado especial. Aqui não vem ao caso a gente detalhar esses dispositivos, porque aqui nós estamos tratando apenas da reforma da Previdência. Mas esse segurado especial, ele tem alguns favorecimentos pelo fato dele trabalhar nessas condições. O primeiro favorecimento está aqui no parágrafo 8º do artigo 195. É que enquanto os outros segurados contribuem sobre o salário de contribuição, esse segurado especial, conforme aqui o parágrafo 8º do artigo 195, eles contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da sua produção. Aí a lei estabeleceu uma alíquota de 2,1%. Então, atualmente, o segurado especial, ele contribui para a Previdência Social com uma alíquota de 2,1% e essa alíquota incide sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural. É isso que funciona hoje. Além disso, para um segurado especial se aposentar, ele não precisa comprovar que recolheu essa contribuição. Existe a contribuição? Sim, existe. Ele é obrigado a recolher? Sim, é. Mas para ele ter direito a uma aposentadoria ou a outro benefício da Previdência, ele não é obrigado a comprovar que recolheu essa contribuição. Por quê? Porque a carência... O que é carência, professor? Carência é uma quantidade mínima de contribuições que o segurado da Previdência já deve ter recolhido para ele ter direito a receber um determinado benefício. Para os demais segurados, essa carência ela é computada, contabilizada em quantidade de contribuições mensais recolhidas. Já para o segurado especial,
não é em quantidade de contribuições, e sim em quantidade de meses de efetivo exercício na atividade rural. Então, embora exista aqui na Constituição essa contribuição previdenciária a ser recolhida pelo segurado especial, para ele se aposentar ou para ele ter direito a um determinado benefício, ele não precisa comprovar que recolheu essa contribuição. Ele precisa comprovar apenas o efetivo exercício da atividade rural por uma quantidade de meses equivalentes ao da carência do benefício que ele está pleiteando. Por exemplo, se ele está pleiteando uma aposentadoria por idade, a carência da aposentadoria por idade atualmente é de 180 contribuições mensais. Então, ele, segurado especial, não precisa comprovar que já recolheu 180 contribuições mensais. Ele precisa apenas comprovar que exerceu a atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar por pelo menos 180 meses. Aí ele pode se aposentar, por exemplo, por idade, sem nunca ter recolhido contribuição para a Previdência. Bem, a PEC 287 está querendo mudar isso. O que é que a PEC 287 está querendo mudar? Bem, ela propõe algumas mudanças aqui no parágrafo 8º. Essas que estão salientadas aí com esse tom de cinza, né? Aqui não tem 50 tons de cinza. Aqui só tem um tom de cinza, que é esse aqui, viu? Então aqui acrescentou o extrativista, que é aquele, por exemplo, pessoal que colhe castanhas do Pará, lá na floresta amazônica. São extrativistas vegetais, né? Bem, aqui praticamente essa palavra extrativista ter sido acrescentada aí, ela não muda nada na prática, porque embora no texto constitucional o extrativista não apareça aqui como podendo ser segurado especial, a lei número 8.213 de 1991, na redação atual, já inclui o extrativista como sendo um trabalhador que pode ter a condição de segurado especial. Aí fala aqui, o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges. Aí aqui acrescenta cônjuges ou companheiros, porque na redação atual aparece só a palavra cônjuge. Bem, aí também não representa mudança nenhuma, porque a lei número 8.213 também já inclui o companheiro como sendo um dos que podem ser considerados segurados especiais. Aqui também aparecem os filhos. Os filhos, embora também não estejam no texto constitucional, já estão lá na lei 8.213. Então, até agora, mudança nenhuma, né? Que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Aí aqui, a diferença vai estar na forma de contribuir. Na redação atual, a Constituição diz que o segurado especial contribui sobre o resultado da comercialização da sua produção. Aqui não. Aqui a PEC 287 está dizendo que ele vai contribuir de forma individual para a Seguridade Social com alíquota favorecida. Com alíquota favorecida. Nos termos dos parágrafos 12 e 13 do artigo 201, incidentes sobre o salário mínimo. Então vejam. Aqui a proposta é o seguinte, é o segurado especial deixar de contribuir sobre o resultado da comercialização da sua produção e passar a contribuir sobre um salário mínimo. Com qual alíquota? Bem, a Constituição não diz qual é a alíquota. Ela deixa para a lei infraconstitucional estabelecer, mas diz que vai ser nos moldes dos parágrafos 12 e 13 do artigo 201. Aí você pergunta, de que trata isso, professor? De que trata esses parágrafos 12 e 13 do artigo 201? Trata do sistema especial de inclusão previdenciária. Esse sistema especial de inclusão previdenciária, ele permite que determinados trabalhadores de baixa renda, né, pertencentes a famílias de baixa renda,
eles contribuam com uma alíquota mais baixa. A lei, ela já estabeleceu esses casos. E estabeleceu que aquele segurado facultativo que não tenha renda própria, que pertença à família de baixa renda, ele possa contribuir para a Previdência com 5% do salário mínimo. E também o MEI, que é o microempreendedor individual, seguindo também esse sistema especial de inclusão previdenciária, ele também pode contribuir com 5% sobre o salário mínimo. Então aqui, a PEC 287 estabelece uma contribuição individual para o segurado especial nesses moldes. Bem, a lei que tratar dessa contribuição do segurado especial não necessariamente vai estabelecer essa alíquota de 5%. Essa alíquota de 5% é para quem? É para o segurado facultativo que não tem a renda própria e pertence à família de baixa renda, e para o MEI. A lei que estabelecer a contribuição do segurado especial pode, inclusive, estabelecer uma alíquota até menor do que 5%. Creio eu que não vai passar de forma nenhuma de 5%. No entanto, o segurado especial, ele passa a ser obrigado a contribuir para ter direito aos benefícios. Que atualmente, como eu acabei de dizer, ele não precisa contribuir. Existe essa contribuição aqui, mas para ele ter direito ao benefício, ele nem precisa comprovar que contribuiu. E ele vai passar a ser obrigado a contribuir. Com uma alíquota reduzida, beleza, sim, mas tem que contribuir. E como Previdência Social tem caráter contributivo, eu acho essa proposta aqui razoável. Sim, porque é Previdência Social. Previdência Social, a lógica é, primeiro você contribui e depois tem direito ao benefício. Aí a lógica com que o segurado especial vinha sendo tratado até hoje não é a lógica de previdência, é a lógica de assistência social. Então, se é para ele ter direito a se aposentar sem recolher nada, então transfira esse cidadão para a assistência social e tire ele aqui da previdência e leve ele para a assistência social. Mas se ele quer continuar na previdência, meu filho, previdência tem caráter contributivo. Ter uma contribuição menor, eu acho correto. Como o segurado facultativo que não tem renda própria, que pertence à família de baixa renda, tem uma alíquota menor. O MEI, que é o microempreendedor individual, tem uma alíquota bem pequena, só de 5%, mas tem que pagar. Agora, ter direito a benefício da Previdência sem nunca ter recolhido nada para a Previdência, eu não acho isso correto. Isso foge à lógica de Previdência Social. Previdência Social significa, primeiro contribui, para depois ter direito ao benefício. Ter direito a benefício sem contribuir não é Previdência, é assistência social. Então, uma das duas, ou ele passa a contribuir, ou então transfere esse cidadão lá para a assistência social. É isso. Olha, o artigo 11 da PEC 287 diz que essa contribuição do segurado especial, que vai incidir sobre um salário mínimo, com uma alíquota bem reduzida, essa contribuição será disciplinada em lei no prazo de até 24 meses. Se em 24 meses ela não for, essa lei não aparecer, aí a PEC diz que vai ser adotado aquele mesmo procedimento dos parágrafos 12 e 13 do artigo 201. Qual é a interpretação que eu faço a respeito disso? A interpretação é: a PEC é transformada em emenda constitucional. A emenda constitucional é publicada no Diário Oficial da União. Se dentro do prazo de 24 meses o Congresso Nacional não aprovar uma lei instituindo a contribuição do segurado especial a incidir sobre um salário mínimo, então ele vai passar a pagar 5% do salário mínimo, igual ao MEI e igual o segurado facultativo sem renda própria que pertence à família de baixa renda. É isso. Agora, a lei, se dentro de 24 meses ela der as caras, o Congresso Nacional aprovar essa lei,
pode ser estabelecido uma alíquota menor, como 2%, 3%, 4%, pode, sem problema nenhum. Mas se dentro de 24 meses não aparecer, aí passa a ser 5% do salário mínimo, aos moldes do MEI e do segurado facultativo, sem renda própria, que pertence à família de baixa renda. Vamos lá. Próxima regra aqui que a PEC 287 está propondo aqui, né? Proibição de remissão e anistia. Existe essa proibição aqui na Constituição Federal, atualmente, na atual redação. Está lá no parágrafo 11, diz assim: é vedada a concessão de remissão ou anistia. Essa remissão aqui é com 2 S, que significa perdão. Que existe remissão com C cedilha também, que significa resgate. Mas aqui é remissão com 2 S, SS, que significa, ou S dobrado, significa perdão. Perdão de quê? Perdão do tributo. Aqui no caso, perdão da contribuição social destinada à Previdência. Aqui a Constituição diz que é vedado, é proibido perdoar a contribuição para a Previdência, como também é proibido conceder anistia. Anistia significa perdoar multas por infração à legislação previdenciária. Aqui está dizendo que não pode ser anistiado em relação à contribuição social, que está no inciso 1, a linha A, e no inciso 2. Que contribuição são essas? A do inciso 1, a linha A, do artigo 195 da Constituição, nós vimos ainda há pouco, né? É a contribuição do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada incidente sobre a folha de salário e sobre os demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que ele presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. É essa a contribuição do inciso 1, a linha A. E a contribuição do inciso 2 do artigo 195 da Constituição Federal, qual é? É a contribuição dos trabalhadores e dos demais segurados da Previdência Social. São essas as contribuições que a Constituição Federal está determinando que é proibido conceder remissão e anistia para essas duas contribuições previdenciárias aqui. Agora, é proibido desde que o montante seja superior ao fixado em lei complementar. O problema é que essa bendita lei complementar aqui, nunca deu as caras, nunca apareceu. Não tem essa lei complementar. O Congresso Nacional é preguiçoso. Ele fica cuidando de outras coisas. E aquelas leis ordinárias e complementares que a Constituição Federal está determinando que o Congresso Nacional redija essas leis, eles não estão nem aí para redigir essas leis. Então aqui nós temos uma lei complementar que nunca foi elaborada pelo Congresso Nacional. Desde 1988 era para o Congresso Nacional ter elaborado essa lei complementar e nunca tiveram a vergonha na cara de elaborar essa lei complementar. E o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: como a lei complementar não existe, estabelecendo qual é o valor a partir do qual pode ser concedida a remissão ou anistia, como não tem, então aqui é uma regra morta. De vez em quando aparece uma lei concedendo anistia, concedendo remissão para contribuição previdenciária, porque não existe a bendita lei aqui, que a Constituição está dizendo que o Congresso Nacional tem que fabricá-la. O que é que a PEC 287 está mudando? Olha, na prática, ela está fazendo o seguinte: além de proibir remissão e anistia, a PEC 287 está querendo proibir outras coisas. Isso em relação a essas duas contribuições previdenciárias aqui, a do trabalhador e a patronal, a do empregador. Em relação a essas duas contribuições previdenciárias, além da remissão e anistia continuar sendo proibidas, também
O parcelamento em prazo superior a 60 meses também passa a ser proibido. A quitação com prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa também passam a ser proibidas. Então, aqui é algo bom, importante para a Previdência Social. Aqui o objetivo é proteger a Previdência Social contra o populismo, principalmente o populismo eleitoral, né? Vamos dar anistia, remissão, vamos parcelar até perder de vista. Existem uns parcelamentos aí de contribuição previdenciária que não tem prazo para acabar, não. É porque a empresa paga um percentual pequeno do seu faturamento. Aí a empresa tem um faturamento gigante. Aí uma dívida também gigante. Aí ela fica pagando um percentualzinho pequeno do faturamento e não acaba nunca esse parcelamento. Aí aqui não, tá, olha, peraí. Não é assim não, aqui não é a casa de mãe Joana. Parcelamento de contribuição previdenciária pode, mas no máximo em 60 meses. A perder de vista não tem mais parcelamento previdenciário. Ótimo! Essa regra aqui é importantíssima para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Eu apoio essa proposta. Agora, aqui, o parágrafo 11A, na minha opinião, não era para ter aparecido. Eu preferia que ele não tivesse botado aqui no texto esse parágrafo 11A. Porque aqui também, de novo, a lei complementar. Aí é uma lei complementar que o Congresso Nacional não vai aprovar nunca. Que a gente já sabe como é que essa zorra funciona. A lei complementar poderá autorizar remissão e anistia das contribuições sociais de que trata os incisos 1, a linha A e 2 do caput, para débitos inferiores ao limite de valor nela previsto. Bem, mas pelo menos aqui é uma regra melhor do que a que tinha. Do que a que tem hoje, na verdade. Até porque a PEC não foi aprovada ainda. E ninguém sabe nem se vai ser aprovada, né? É porque aqui está dizendo que é vedada remissão e anistia em montante superior ao fixado em lei complementar. Então, enquanto a lei complementar não aparecer, eles podem dar anistia. Aí agora é o seguinte, não, é proibido. Fica já de imediato, a partir do momento em que a PEC se transformar em emenda e a emenda for publicada, fica imediatamente proibido essas coisas. Fica proibido parcelar a contribuição previdenciária com prazo maior do que 60 meses, fica proibido remissão, fica proibido anistia, fica proibido quitação com prejuízo fiscal, fica proibido quitação com base de cálculo negativo, tudo já fica de imediato proibido. Agora, no futuro, uma lei complementar poderá autorizar remissão e anistia dessas contribuições previdenciárias para débitos inferiores ao limite do valor nela previsto. Então, enquanto essa lei complementar não aparecer, fica proibido de imediato conceder qualquer tipo de anistia ou de remissão. No dia que ela aparecer, ela vai estabelecer um determinado valor. Aí, a partir desse momento, a anistia e a remissão só poderão ser concedidas para valores, para débitos menores a este valor que foi estabelecido nessa lei complementar. E enquanto a lei complementar não aparecer, valor nenhum poderá ser objeto de remissão ou anistia. Então, a regra que está sendo proposta aqui pela PEC 287 é importante para nós garantirmos uma previdência social mais saudável. É importante para preservar as receitas previdenciárias. Então, mais uma proposta aqui importante que a PEC está fazendo. Vamos lá! Proibição de tratamento diferenciado ou favorecido. Aqui é mais uma regra que eu concordo com ela. É importante essa regra que está sendo proposta aqui.
E vale a pena salientar que aqui não é uma alteração da Constituição. Aqui é uma regra que não existe na atual redação da Constituição, e ela está sendo incluída pela PEC. Ou seja, a proposta da PEC aqui é incluir essa regra ao texto da Constituição. Aí esse texto seria incluído mais um parágrafo lá no artigo 195, e seria o parágrafo 11b. E o que é que iria dizer esse parágrafo? Diz assim: é vedado, ou seja, é proibido, o tratamento diferenciado e favorecido para contribuintes mediante a concessão de isenção, redução de alíquota ou diferenciação de base de cálculo das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, a linha A, e inciso 2 do caput. Esses incisos 1, a linha A e inciso 2 são exatamente as contribuições previdenciárias. Que aqui, deixa eu dar uma rápida explicação. Nesse caput aqui do artigo 195 da Constituição Federal, nesse caput aqui do artigo 195, nós temos 4 incisos. 1, 2, 3, 4. Todos esses 4 incisos aí vão tratar de contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Agora, tem 2 contribuições sociais aqui que nós chamamos de contribuições sociais previdenciárias. Por quê? Porque o artigo 167, inciso 11 da Constituição, diz que essas 2 contribuições previdenciárias, o produto da arrecadação dessas 2 só poderá ser usado para o pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. Aí quais são essas 2? A primeira é essa aqui, ó. Aqui está no inciso 1, a linha A, que é a contribuição do empregador da empresa ou da entidade a ela equiparada a incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que ele presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Pronto. Essa é a primeira. E a segunda é que está no inciso 2, é a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Então vamos lá. Essas 2 contribuições previdenciárias aí é a que nós chamamos de contribuições sociais previdenciárias. Chamamos de previdenciárias porque o produto da arrecadação só poderá ser usado para pagar benefício do regime geral de previdência social. Então, com relação a essas 2 contribuições, a PEC 287 está propondo uma série de proibições aqui, ó. É vedado, ou seja, é a mesma coisa que é proibido. Tratamento diferenciado e favorecido para contribuintes mediante concessão de isenção, ou seja, em relação a essas 2 contribuições, inciso 1, a linha A e inciso 2, não pode dar isenção, não pode. Se uma lei conceder uma isenção para essas contribuições, essa lei será uma lei descaradamente inconstitucional. Porque a Constituição está dizendo que é proibido dar isenção para essas contribuições previdenciárias. Não pode. Se a Constituição está dizendo, tem que respeitar. Eu sei que ultimamente ninguém está respeitando muito a Constituição, não. Principalmente aqueles que são obrigados a cuidar da Constituição, a zelar pela Constituição. Aqueles que dizem ser o guardião da Constituição, esses são os que menos guardam a Constituição, mas a Constituição, se a PEC for aprovada, passa a dizer que é proibido conceder isenção para a contribuição previdenciária. É proibido também reduzir a alíquota. Então, se aparecer uma lei reduzindo a alíquota da contribuição previdenciária, essa lei vai ser inconstitucional. É proibido também diferenciação de base de cálculo. Agora, são feitas algumas exceções. Ou seja, a regra é que é proibido fazer tudo isso. A regra geral. Conceder isenção, reduzir a alíquota, criar base de cálculo diferente. A regra geral é que é proibido. Exceção. É permitido só para esses casos. Primeiro caso que é permitido é para
no caso previsto no parágrafo 8º desse artigo 195. O que é o parágrafo 8º do artigo 195? Nós vimos aqui, ó, parágrafo 8º do artigo 195. É o quê? É a contribuição do segurado especial. Ah, beleza. Para segurado especial, tudo bem. Pode ter uma alíquota menor. Tranquilo. Nós, nessa aula de hoje, a gente já falou isso, né? Que a lei, conforme o que a PEC está propondo aqui, o segurado especial vai contribuir sobre um salário mínimo e a alíquota vai ser uma alíquota reduzida. No máximo 5%, mas provavelmente abaixo de 5%. Ah, e pode, professor, ter diminuição de alíquota? Ah, para o segurado especial pode. A PEC está dizendo aqui que para segurado especial está permitido. Também está permitido no caso da linha D do inciso 3 do artigo 146. O que é isso, professor? É o caso da microempresa e da empresa de pequeno porte, que elas podem optar pelo Simples Nacional, conforme a Lei Complementar número 123. Lei Complementar número 123. A Lei Complementar número 123 é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E diz que essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas poderão ter um tratamento diferenciado em relação à sua carga tributária, né? Elas reúnem 8 tributos e recolhem esses 8 tributos de uma vez só, com uma única guia de recolhimento. É tributo que não acaba mais, né? É imposto de renda, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, PIS, PASEP, COFINS, já vão 6, né? O que mais? Contribuição previdenciária, patronal, já foram 7. Tem um que eu esqueci aqui, depois eu me lembro. Mas ela reúne 8 tributos, imposto de renda, IPI, COFINS, PIS, PASEP, ICMS, ISS, contribuição previdenciária patronal está ali dentro também, e ainda tem outro, porque são 8, o outro eu esqueci agora. Então, o parágrafo 11b, que a PEC está propondo acrescentar, não, está dizendo, com relação a esse pessoal aí, microempresa, empresa de pequeno porte, são pobrezinhos, pode ter alíquota diferenciada, pode. Então eles podem continuar com esse tratamento favorecido, esse tratamento diferenciado e favorecido do Simples Nacional. Para eles pode, beleza, tranquilo. E também no caso do parágrafo 13 do artigo 201 também pode continuar. O que é o parágrafo 13 do artigo 201? É o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. É aquele pessoal que paga contribuição previdenciária com alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Quem é esse povo, professor? É o segurado facultativo sem renda própria, pertencente à família de baixa renda. É o MEI. O MEI. MEI. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O MEI. O MEI também está beneficiado pelo parágrafo 13 do artigo 201 da Constituição. E a PEC está dizendo, não, ele pode continuar com esse tratamento diferenciado e favorecido. Então, mas só esses casos. Então, aqui, ó, tratamento diferenciado e beneficiado, favorecido, esse negócio aí todo, a PEC está dizendo, não, só para esses 3 casos. Fora esses 3 casos, necas de pitibiribas. Beleza, eu concordo também com essa proposta aí. Aqui o objetivo é proteger a previdência social, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial das contas da previdência social. Então vejam, nem tudo é ruim. Mesmo numa pessoa muito ruim, a gente ainda encontra alguma bondade nela, né? Então, mesmo que essa reforma da Previdência seja uma peste, um lixo, mas você olhando com carinho, você pode encontrar alguma coisa boa nela. Olha, o artigo 22 aqui da PEC 287,
diz que essa regra aqui, ó, não se aplica a isenções, reduções de alíquota ou diferenciação de base de cálculo prevista na legislação anterior à data de publicação desta emenda. Ou seja, o que já está feito continua. Só não pode, doravante, conceder mais isenções, redução de alíquota, diferenciação de base de cálculo. Doravante não pode mais não, mas o que já passou, passou. Continua valendo. É o que o artigo 22 da PEC está dizendo. Eu acho que não era para ter esse artigo 22 da PEC, não. Além de doravante não poder mais conceder esse tratamento diferenciado, favorecido, era para revogar o que já tem. Era. Aquela desoneração da folha de pagamento que teve aí durante o governo Dilma foi um caos para a Previdência Social. O próprio Joaquim Levy, que foi um ministro que entrou aí no segundo mandato do governo Dilma, ele disse que não, essa brincadeira de desoneração da folha de pagamento provocou um rombo enorme aqui nas contas públicas. Ele deu o valor do rombo, mas era grande o rombo. Eu não sei decorar do número que ele disse, mas na época eu lembro que ele deu um valor astronômico do rombo que aquela desoneração da folha de pagamento provocou nas contas públicas. Então, o que é aquela desoneração da folha de pagamento que ocorreu durante o governo Dilma? Tratamento diferenciado e favorecido para determinados setores. Então, a PEC está dizendo que, doravante, isso passa a ser proibido, vedado, é proibido. Correto? O que eu não gostei muito foi dizer, não, o que já tem continua. Não, tinha que revogar essas porcarias todas. Não era para continuar, não. Era para revogar o que já foi dado desses tratamentos diferenciados e favorecidos para setores que são amigos do rei. Vamos para frente. Outra regra que eu concordo em número, gênero e grau está aqui. Responsabilidade solidária. Ó, na atual Constituição não tem nada falando sobre isso. Aí aqui, ó, a PEC está propondo acrescentar o parágrafo 11C ao artigo 195 da Constituição, que diz o seguinte: os acionistas controladores, os administradores, os gerentes, os diretores e os prefeitos, até os prefeitos, aqui o prefeitinho, tá vendo? Prefeitinho fizer merda, tá lascado agora com relação à Previdência Social. Respondem, presta atenção, respondem solidariamente com seu patrimônio pessoal pelo inadimplimento das contribuições sociais de que trata o inciso 1 do caput, desde que comprovado dolo ou culpa. Sim, porque se não for comprovado dolo ou culpa, por exemplo, a empresa não pagou a contribuição previdenciária porque estava quebrada mesmo. Ia fazer o quê? Ia roubar para pagar a contribuição previdenciária. Então não houve dolo ou culpa do acionista. Mas a empresa tem recurso financeiro de sobra. E só por maldade ela não recolhe a contribuição previdenciária. Aí o que é que vai acontecer? Os acionistas majoritários, os acionistas controladores, os administradores, os gerentes, os diretores, se for uma prefeitura, o prefeito, vão responder solidariamente. O que significa responder solidariamente? Vejam que a responsabilidade aqui que a PEC está atribuindo para essas pessoas não é subsidiária, e sim solidária. A subsidiária seria o seguinte: não, eu só vou cobrar do acionista, do administrador, do gerente, do diretor, do prefeito, se a própria empresa não tiver recursos para recolher a contribuição. Se esgotarem todas as formas de cobrança do devedor principal, aí é que eu iria cobrar do devedor subsidiário. Mas não é assim. Não é isso que a PEC está propondo.
A PEC não está propondo responsabilidade subsidiária, não. A PEC está propondo responsabilidade solidária. Então, na responsabilidade solidária, o sujeito ativo da contribuição previdenciária, que aqui no caso é a União, ele escolhe de quem quer cobrar. Ele tanto pode cobrar da empresa, como pode cobrar do acionista controlador, do administrador, do gerente, do diretor, do prefeito. A União, na condição de credora da contribuição previdenciária, na condição de sujeito ativo, tanto vai poder cobrar do município, como vai poder cobrar do prefeito. Tanto vai poder cobrar da empresa, como vai poder cobrar do gerente, do acionista controlador, porque passa a ter responsabilidade solidária se ficar comprovado dolo ou culpa. Correto? Regra importante aqui para o bem da Previdência Social. Então vejam que tem algumas coisas importantes aqui nessa PEC que são importantes em serem aprovadas, para que nós tenhamos uma Previdência Social equilibrada, com recursos suficientes. É porque no início aqui parece que botaram só a coisa boa, né? Aqui tem coisas que está cobrando das empresas, uma regra mais dura para que elas recolham as contribuições previdenciárias e não se tornem devedoras. Mais para frente, aí vão reduzir o benefício do segurado, vão dizer que o segurado tem que passar mais tempo contribuindo para ter direito a se aposentar. Mas essa parte inicial aí eu estou concordando com tudo. Eu não sei o que é que vem pela frente, tá legal? Então, no vídeo de hoje, já é quase uma hora de falatório aqui, nós vamos parar por aqui. Então, essa parte aqui ficou só a parte que eu estou concordando em tudo com a reforma da Previdência. Eu ainda vou gravar outros vídeos sobre a reforma da Previdência. Não vai ficar só nesse, não, né? É porque tinha gente reclamando aí no Facebook que eu não estava comentando nada sobre a reforma da Previdência. Eu vou botar uma multidão de vídeos só falando sobre a reforma da Previdência. Agora, eu não gravei esses vídeos antes porque eu estava esperando a comissão especial aprovar o substitutivo. Porque aquela proposta original que foi encaminhada pelo governo Temer, todo mundo sabia que aquilo era um bode fedorento que estava sendo colocado dentro da sala, né? Era uma proposta para negociar. Os caras arrebentaram a boca do balão para depois fazer um acordo e chegar a algo mais aceitável pela sociedade. Mas óbvio que aquela proposta ali, do jeito que foi encaminhada, não tinha a menor chance de ser aprovada, né? Porque era para lascar mesmo todo mundo. Então eu não ia perder meu tempo gravando vídeo aqui para botar na internet numa coisa que eu sabia que ia mudar. Agora sim. Agora já tem uma proposta que já foi aprovada na Comissão Especial da Reforma da Previdência, lá da Câmara dos Deputados, e é essa proposta que vai ser levada a voto. Então, por isso que os vídeos que eu estou gravando aqui sobre reforma da Previdência são todos baseados já nesse substitutivo do relator Arthur Maia, que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 3 de maio de 2017. Então, 1 hora de vídeo, esse a gente para por aqui, mas, se Deus quiser, continuaremos falando ainda sobre todas essas regras a respeito da reforma da Previdência. Isso vai, se for aprovado, ninguém sabe nem se vai ser aprovado, mas isso não vai ser tão rápido não. Ainda vai demorar, a gente ainda tem o ano todo para ficar jogando conversa fora sobre esse negócio de reforma da Previdência, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem todos com Deus.